Vamos lá? Bora. 3 dias depois. Tudo bem? Seja bem-vindo ao O que você anda mesmo? Não, a jornada da casa própria. Calma. Bora. Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Conquistando o Seu Imóvel, um podcast semanal para ajudar as pessoas de fato a conquistarem os seus sonhos, a conquistar o tão sonhado imóvel próprio. Isso aí. E hoje a gente tem um assunto aqui muito bacana, mas primeiro eu sou o Rafael Rodrigues. Eu sou Elisiane Ribeiro. E o assunto de hoje é: por que o consórcio pode ser a melhor opção para a conquista da casa própria? Ai. Esse assunto aqui vai ser... Bom, eu acho que é o que todo mundo já queria saber, né? A gente ficou falando de outras coisas. Fica enrolando, né? Fica vamos procrastinando. Vamos direto ao ponto, né? Então, sem mais delongas, Bora. Lisiane, o que é o consórcio? Vamos lá. Eu vou explicar o consórcio como se eu explicasse para minha avó, né? Como você diz, né? Não fica falando consorciei, né? Não fica falando difícil, que as pessoas não entendem, né? As pessoas querem, né? O cérebro das pessoas querem entender coisa prática, coisa simples, né? Então, o que é o consórcio, né? É uma reunião de pessoas que todo mês pagam ali a parcela, né? Que elas colocaram ali como objetivo para um bem comum, né? E aí tem o quê? A forcinha de uma administradora, né? De uma administradora que vai ali controlar quem paga, quem não paga, né? Fazer a cobrança, fazer as divulgações de contemplações, as análises jurídicas dos imóveis, enfim, né? Tem essa ajuda aí da administradora. A essência, né, do consórcio é o quê? Pessoas ajudando pessoas, né? Então, por isso que não tem a cobrança de juros abusivo, né? Então, você não vai chegar e já ter o seu imóvel na hora, né? Você vai se planejar, você pode ser sorteado logo no início ou pode também usar de estratégias para ser contemplado mais rápido. Eu acho que faz um paralelo bem interessante com um seguro, né? Porque os seguros são várias pessoas pagando lá o dinheirinho anualmente, né? Imaginando o seguro de automóvel. E se alguma dessas pessoas, né, vier a ter seu carro roubado, batido, enfim, o prejuízo é sanado pela reserva dessas pessoas. Quer dizer, o consórcio ele tem um modelo muito parecido, só que ao invés do prejuízo é o sonho, né? Então, o sinistro, na verdade, nesse caso, ele é coisa boa, né? A contemplação, né? A contemplação. Exatamente. Então, é a primeira vez que me ocorreu isso e, de fato, é um negócio muito legal, né? Então, no momento que você é contemplado, que é o sinistro do negócio, é a hora de ficar feliz no consórcio, né? Você vai conseguir comprar o que é imóvel. Bacana, as pessoas não têm aumento, né? Porque a outra pessoa foi contemplada. Né? Existem lá os reajustes anuais, que depois a gente vai entrar no detalhe, mas você não tem um acréscimo, né? Igual no seguro, né? Quanto mais pessoas utilizam, mais o seguro fica mais caro. Imagina, quanto mais eu sou contemplado, mais caro eu pago. Não, aí ia ser bom, né? Eu sou sortudo, eu sou sortudo. Não. Legal. E me conta uma coisa, há quanto tempo você trabalha com consórcio? Há quanto tempo você ajuda pessoas a de fato conquistarem aí o tão sonhado casa própria? Vamos lá. Já são 10 anos, né? Passa muito rápido. A gente faz as continhas aí, a gente fala, meu Deus, como passou rápido, né? E nesses 10 anos, né, eu vi muitas pessoas serem contempladas, né? Comprando lá a casa própria, né, o carro próprio, enfim, né, momentos aí muito de grandes felicidades que eu consegui estar junto ali com os clientes.
Mas eu também lembro muito, né, da questão de insegurança desses clientes, né? Então, não é todo mundo que vem comprar que já está seguro de si, né, que já sabe tudo que quer, né? Então, sempre tem, né, o medinho, a insegurança de, será que eu vou ser contemplado? Será que o consórcio é bom para mim? Né? E aí, né, com a sua experiência, com a análise de perfil, né, com o tempo, né, que você precisa ter para entender aí tanto o seu, né, o tempo seu quanto do cliente, né, para fazer essa análise certinha e dar certo aí o objetivo final, tá? E aí, o que né, a grande maioria desses clientes conseguiram, né, conseguiram dar o primeiro passo, que foi a contratação, né, do consórcio, porque antes de comprar o imóvel tem a contratação do consórcio, né? Então, foi o que? A clareza no processo, né? Então, como que seria a estratégia para ser contemplado, se tem essa estratégia ou se para esse perfil não tem, né? E existe clientes que não têm, né, a pretensão de dar lance. Não é todo mundo que entra no consórcio que quer dar lance, né? Ou outros nem têm a condição, né, de dar o lance. Então, essa clareza, a possibilidade, né, de depois comprar um imóvel que não teria problema, né? Então, toda a análise que a administradora faz, né, a saúde financeira do grupo, né? Então, tudo isso deixa o cliente mais tranquilo para poder iniciar aí no processo de construção aí desse sonho. E o que você acha que é o maior benefício do produto consórcio para as pessoas? Tirar da zona de conforto, né? Aquelas pessoas que ficam aguardando o milagre, né? A providência divina, né? Que vai comprar um imóvel ou, né, quer comprar um imóvel pagando menos, mas não tem a disciplina de juntar dinheiro, de guardar o dinheiro, ou às vezes tem aquele sentimento de que poderia ter guardado mais, né? E não quer fazer um financiamento, né? Quer o imóvel rápido, mas não quer pagar por 30 anos, né? Uma parcela alta, né? Uns juros que a grande maioria dos clientes que vêm, né? E em alguns casos utilizam o consórcio, fazem o consórcio para quitar o financiamento, né? O desespero dessas pessoas quando pega o boleto do financiamento, observar que uma parcela de R$3.000, R$2.000 é só juros, né? Os R$1.000 ou R$900 às vezes, né? É para amortização da sua dívida. Então, esse desespero, né? Então, eu acho que o maior benefício do consórcio é tirar a pessoa, né, do nada, né, para dar início a um processo, uma jornada, né, da compra do imóvel. E aí depois vem a ausência de juros, né? Então, ter uma parcela menor, né, possibilita o cliente a iniciativa de entrar no plano, né? Então, quando você fala de uma parcela de R$3.000 para um imóvel de 300 mil, onde você tem que dar uma entrada de pelo menos 60, 70 mil, né? No consórcio, você pode iniciar com uma parcela de 1.500, 1.800, depende do plano, sem ter que dar essa entrada de 60 mil. Né? Então, o benefício é a flexibilidade, né? De te dar a oportunidade de começar a construir aí o seu sonho. Você colocou algumas coisas aí, repetiu agora a palavra procrastinação, né? Guardar dinheiro, enfim. E esses são assuntos que a gente já trouxe aqui. Então não deixa de curtir o nosso canal, não deixa de nos seguir. Vai lá, consulta a nossa página, você vai conseguir ver os materiais que a gente falou um pouquinho desse conteúdo, que eu tenho certeza que vão te ajudar muito na construção do teu imóvel, tá? Quais cuidados as pessoas devem ter antes de... Quais são todos os cuidados, né? Porque eu imagino que você deva falar consórcio, deva vir até muita informação, ou às vezes nem chega tanto, mas assim, quais são os cuidados que as pessoas devem ter quando elas buscam o consórcio? Atualmente, a gente tem mais de 100 administradoras de consórcios registradas, tá? Mais de 100. Né? Então, sempre vai ter, de repente, na sua região, uma administradora que é mais bairrista, mais regionalizada, importante. Então, hoje, atualmente, nós temos mais de 100 administradoras, né, no Brasil, mais de 100.
né? Então, se você pegar e querer analisar 100, você está perdido, né? O ideal é sempre pegar 3, 4, né, que de repente na sua região, né, é mais regionalizada por alguma administradora, que pessoas compram mais dessas administradoras, né? Então, seleciona ali 3, 4 administradoras, e aí você vai olhar o quê? Primeiro, se elas estão registradas na ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, né? Então, no próprio site da ABAC você consegue constar o nome da administradora, se ela está lá, e observar as reclamações, né? Então, é difícil você pegar alguma administradora que não tenha reclamação, né? Então é importante você observar como ela trata, né? Como ela lida com a reclamação, né? Se de repente a reclamação é realmente devida ou não, né? E um ponto muito importante é não confundir vendedor com administradora, né? Então às vezes o contrato tá ali, tudo certo, né? A administradora está registrada, está tudo certinho, mas o vendedor falou alguma coisa diferente do que está ali, né? E infelizmente tem muitas pessoas que querem ter oportunidades, que querem, né, dar aquele jeitinho. Infelizmente hoje não dá, né? Hoje o Banco Central ele fiscaliza, ele audita as empresas, né? Então esse negócio de vou dar um jeitinho para você ser contemplado, gente, não existe, né? Então, ou é estratégia, né? Então, monta uma estratégia para tentar a contemplação, né? Deixa claro que a contemplação ela vai acontecer, mas o vendedor ou o consultor ele não tem controle sobre isso, né? Mas que normalmente, pela sua experiência, né? Pela experiência do consultor, normalmente dá certo, né? Então, tentar não cair, né, em golpes, e principalmente no golpe das contempladas, né? Então, toda semana eu recebo uma ligação de alguém que quer fazer um consórcio porque caiu em algum golpe, que perdeu dinheiro, né? E as empresas, tem empresa que é muito, né, montada para isso, né? Então, fica atento. Quando a esmola é demais, né, tem que desconfiar mesmo, porque existem, né, pessoas que fazem isso e só fazem porque tem gente que cai, né? Então, não caiam nesse golpe, né? Ter esse cuidado. Que o consórcio ele é uma venda aí consultiva, né? Ela tem um olhar muito particular para cada pessoa, até porque ele tem uma série de estratégias para cada tipo de perfil, cada tipo de pessoa, né? E você já viu, né, assim, e eu acredito que isso deva acontecer demais, de pessoas que acabam consumindo o consórcio e não conseguiram entender o ponto certo ali, e acaba depois sendo uma compra frustrada, né? Você tem exemplos de paralelos de pessoas que receberam uma venda consultiva e tiveram sucesso, e pessoas que não tiveram, né, que receberam uma orientação ruim? Eu acredito que grande parte, né, das pessoas que muitas vezes, né, até em pesquisa que você faz, né, observando aí as pessoas que tiveram problemas né, consórcio eu não faço nunca mais, né, foi mal orientado, né, ou às vezes foi até bem orientado, mas ele não entendeu, né, o perfil dele. Então, não adianta, se você quer seu imóvel para amanhã e você não tem um lance bacana, né, não tem uma entrada, então não adianta. Muitas vezes o cliente ele vende porque ele não conseguiu financiar. Então, vamos lá. O primeiro ponto, ele não conseguiu financiar porque não tinha nem entrada para o financiamento, né? Que o juro seria alto lá, que o banco ia te dar o dinheiro. E aí ele vem para o consórcio, né, com a esperança de que ele vai conseguir também, sem entrada, a contemplação imediata. Então aí ele fica muito refém da sorte. E aí ele aguenta primeiro, segundo, terceiro mês, e depois, não, isso, né, não era para mim, o consórcio não é bom, né? Eu não entendi. Né? Então, tem casos de clientes que, eu não entendi que era assim.
né? Então, ficar atento, né? Entender tudo, né? Ah, não entendeu? Pergunta de novo, né? Então, normalmente existe lá o vendedor ou existe uma central, as administradoras, que você pode, né, no decorrer do percurso, tirar suas dúvidas, né? E isso é muito frequente, da pessoa querer uma contemplação imediata e não ter o perfil para isso, né? Então, esse cuidado a pessoa tem que ter. E quando a gente fala assim além do dinheiro da pessoa ter entrada, ela observar se a administradora que ela está comprando atende o perfil dela no sentido dos lances também, né? Porque eu lembro de uma cliente que ela tinha um lance muito bom, tá? Que contemplaria ela no início. E aí ela trouxe, né, os valores de um concorrente meu que eram muito abaixo do meu, né, uma taxa menor. E aí eu fui entender, né? Eu falei, nossa, que taxa baixa, né? Mas enfim, deixa eu entender. E aí quando eu fui pesquisar essa empresa, era uma empresa boa, registrada, tudo certinho. Mas ela não tinha a opção de lance livre, que é uma opção onde o cliente ele pode ofertar ali o valor que ele quiser e o maior valor ganha. Então, quando o cliente tem dinheiro e ele vai nessa opção, normalmente contempla no início, né? Quando você quer contemplar com menos tempo, aí você pega um grupo com menos dinheiro, aí você pega um grupo mais rodado. Mas no caso dela, daria para contemplar logo de início. E aí essa outra administradora não tinha essa opção. Então, não importava, porque tinha outras opções de lance, né? Então, sorteio de lance fixo, e aí tem administradoras que têm vários tipos de lance fixados, e é só sorteio. Então, não adianta ela ter um valor, né? Você entendeu o ponto? Consegui explicar? Conseguiu. Né? Entendeu? Você entendeu, velho? Entender se para você o que é mais importante, é o custo, é a taxa de administração, ou é a estratégia, ou é o atendimento, ou é o suporte, ou é a qualidade do grupo, né? Então existe uma taxa também que você consegue, pela taxa, você consegue saber se seu grupo tem uma inadimplência alta. Né? Então, uma inadimplência alta, o que acontece com você? Tem menos contemplações mensais, porque tem menos dinheiro lá na caixinha. Então, esses detalhes você tem que colocar na balança antes de fechar, para depois não dizer, não era para mim o consórcio. Né? Então, de repente, não era aquele tipo de consórcio, né? Ou naquele momento da sua vida. E também, algo que eu sempre, né, pergunto para o cliente, quando o cliente vem com a ideia de cancelar, né, qual é o plano B? Ele vai cancelar o consórcio, mas ele vai conseguir financiar? Não, ele vai guardar dinheiro? Há quanto tempo já que ele está tentando guardar o dinheiro? Né? Então, pensar no plano B, né? Se você quer fazer o consórcio, mas se você não for contemplado em 3 meses, que é quando vai entregar o apartamento na planta, qual é o seu plano B? Você consegue ir morar na casa de alguém ou alugar algum lugar? Né? Então, as pessoas precisam fazer um checklist do que é importante naquele momento para a tomada daquela decisão, se não der certo esse caminho. Porque às vezes a pessoa fica brava com o consórcio, sai, cancela, e aí se dá conta de que eu não fiz o financiamento, eu esqueci que o financiamento não aprovou para mim, aí não faz nada, né? Difícil, aí né? fica mais longe ainda, né, de conquistar o imóvel. Difícil, né? Pois é. É simples, né? Mas não é fácil. Não é fácil. É muito simples, mas não é E fácil. tem a questão do imediatismo, né? Dentro de tudo que você comentou, sempre vem o cara que precisa daquilo naquele momento, e aí geralmente às vezes o financiamento não está aprovado, Ou ele ele simplesmente não não quer, tem né? opções, né? E aí sempre vem lá um cara prometendo coisas que não existem, né? Mas eu acho que isso só existe porque as pessoas acreditam. Porque se todo mundo falasse, não caio nessa, né? Não, ó,
Já vi que isso aí não existe. Porque, né, todo mundo fala, né? Se você abrir aí na internet e pergunta, todo mundo está dizendo, né, que isso não existe. Né? E existem empresas que vendem cota contemplada? Sim, aí é um outro caso. Né? E normalmente não vai ser a preço de banana. Fica igual o financiamento, né? O que ele está cobrando por dia te entregar pagar, uma cota contemplada. Exatamente. Você vai ter que pagar um ágio, você vai ter que pagar o que a pessoa pagou, o que deu lance, se for sorteado aí você vai pagar menos. Mas enfim, não é a preço de banana, né? Você acha que a pessoa vai vender um negócio para você se ela pode comprar um imóvel lá? Não, né? Lógico que não. Né? Então, o que a gente fala de não cair nessas pegadinhas, é coisas absurdas, né? Então, tem gente que chega com, eu quero um imóvel de 500 mil e a pessoa tá dizendo lá que com 10 mil eu consigo. É coisas assim, absurdas. Se tiver o nome do vendedor, passa pra gente aqui, né? É coisas absurdas, então fica atento, né? E tentar cada vez mais, né? Não acreditar, porque uma hora essa galera para, né? Mas é difícil, né? Toda hora a gente tem que falar sobre isso, né? Quantos brasileiros atualmente consomem o consórcio e como está sendo aí os últimos anos, né? É um produto que está crescendo, como que tá? Legal. Bom, hoje a cada 3 imóveis comprados no Brasil, 1 é pelo consórcio. E aí eu vejo, né, uma expectativa muito grande aí de crescimento, né? Nesse ano diferente, né, que a gente teve um ano complicado, o consórcio ele vai fechar aí com um crescimento de aproximadamente 15%. Poxa. Né? Então, é bacana. Atualmente já somos 7 milhões de consorciados, né? Quase uma Suíça. E eu vejo assim, a procura cada vez mais. Então, no sentido de a pessoa que faz conta, né? A pessoa que quer se programar, muita procura por clientes que querem um imóvel maior, né? Ou, né, moram num apartamento e querem ir para uma casa. Né? Então, quando você já tem um patrimônio, né, é mais fácil, né? Porque aí entra no consórcio, aí coloca o seu imóvel à venda, quando vender, aí oferta o lance, né, com o valor ou com a metade do valor, depende, e aí vai para um imóvel maior. Você já tá dando spoiler de estratégia, né? Já vi que você já tá dando dica. Já tem muita gente anotando, com certeza você já tá dando dica demais, boa. Eu não consigo, quando eu começo eu não paro mais. Né? Então, assim, a procura, ela vem aumentando cada dia mais, né? E a ABAC, que é a Associação Brasileira que eu já comentei, a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, ela vem fazendo também um processo muito legal de divulgação, né? Então, ela está fazendo eventos para a gente estudar como a gente faz para a informação chegar, né, para aumentar aí o conhecimento, né, para o cliente saber que o consórcio é mais uma opção, né, e não é só o consórcio, sei lá, é uma opção muito distante, né, na cabeça das pessoas. Não, o consórcio é mais uma opção e território nacional, né, às vezes a gente vive muito aqui na capital, né, olhando muito o nosso umbigozinho e aí não enxerga, né, a pessoa que está lá no cantinho do Brasil, né, que de repente precisa ouvir, né, ter esse conhecimento, chegar a essa informação de que ela também pode, né, que de repente ela não precisa de uma entrada alta nesse momento, que ela pode pagar uma parcela que caiba no bolso dela, que ela pode ir comprando tijolinhos, né, então ir fazendo cotas menores para tentar chegar aí no valor que ela almeja. Então, tem várias possibilidades. Consórcio não é só o que colocam, né? É só uma compra sem juros e aí você espera ser sorteado. Não, consórcio não é isso. Consórcio é muito mais que isso. É estratégia, é segurança, é direcionamento, é um GPS certo para a construção aí do seu primeiro imóvel, segundo, patrimônio, aumento de patrimônio, casa de veraneio, de repente aí até uma aposentadoria imobiliária, né? Legal.
E eu imagino que pessoas que ainda não tenham realizado o sonho da casa própria, né? Pessoas que ainda não conseguiram dar esse passo, e a gente até comentou no passado sobre isso, elas têm um sentimento de insegurança. Então eu imagino, às vezes, talvez as pessoas que estejam aqui escutando a gente nesse momento, elas tenham algum sentimento de insegurança, né? É uma certa frustração por ainda não ter conquistado esse sonho, né? Você acredita de fato que o consórcio pode ser uma solução não só aí para a construção, mas contra esse sentimento, né? O que você vê disso? Ai, não entendi a pergunta. Talvez muitas das pessoas que inclusive estão vendo a gente agora, elas acabam tendo um sentimento de frustração, um sentimento de ainda não ter conquistado, né? Um certo medo, insegurança. Você acha que o consórcio ele pode ser uma forma de, inclusive, combater esses sentimentos, né? Além de ajudar a realizar, mas ajudar as pessoas a de fato prosperarem? Ó, eu acredito que ele seja um aliado muito poderoso, né? Porque muitas vezes, né, o medo ele paralisa, né? Então, eu tenho medo de, sei lá, ter um imprevisto, ficar desempregado e não conseguir pagar a parcela do consórcio, né? Mas o que a pessoa tem que imaginar? Que esse imprevisto ele pode acontecer a qualquer momento, né? Então, seja no consórcio ou seja no financiamento, né? Estar no consórcio com uma parcela a metade do preço, né, né, pode ser uma opção aí que você consiga continuar com ele, né? Então, e o que as pessoas muitas vezes não sabem é que tem possibilidade de repente paralisar a parcela do consórcio, então, né, pedir para dar um tempo, né, ou mesmo cancelar e depois retomar o consórcio, né? Então, ele é um aliado para deixar, né, a pessoa de ter, né, o medo, porque muitas vezes a pessoa fica esperando o medo passar e ele não vai passar, né? E o que passa são só os anos, né? São só o tempo que passa. E você ficar aguardando isso, pode ser que você nunca tenha coragem de tomar uma decisão. Então, o consórcio ele vem como uma ferramenta, né? E uma outra opção para levar a pessoa de repente, ao primeiro passo, né? Então, o primeiro passo da conquista de um sonho maior, né? De um objetivo maior. Quando você fala em, de repente, fazer uma poupança, né, para comprar o imóvel, o valor, muitas vezes, que você guarda mensalmente, ele é muito distante do montante, né? E aí, quando é muito distante, acaba desconectando, né? E a pessoa desiste, acha que não é legal, não vai conseguir, né? E aí vem lá as vozezinhas, né, na sua cabeça, dizendo que você não vai conseguir, que isso não é para você, né? E o consórcio ele vem como uma ferramenta para te ajudar nesse momento, né? Para dizer, ó, vamos, tem mais gente aqui igual você, né? Tem mais pessoas aqui no grupo que conseguiram, e aí você acompanhando isso mensalmente é muito bacana, né? Porque você, de repente, não fui eu que saí esse mês, mas eu sei quantas pessoas saíram. Poxa, 5 pessoas foram contempladas e eu contribuí, né, para ajuda, né? Eu contribuí ali com a minha parcela mensal para eles realizarem o sonho deles. A minha hora vai chegar, né? Eu tenho certeza, está destinado para isso. Então, fica muito mais fácil. Eu acho que aí um outro ponto também para se avaliar nas administradoras é essa transparência, né? Você ter acesso a todas as informações e saber de fato como que está sendo conduzido, não só ali o teu sonho, mas o sonho de outras pessoas que estão no mesmo grupo que você, né? Isso é importante, porque existem administradoras que você não tem essa clareza, né? Na hora de ofertar o lance, no momento que sai o resultado, demora muito, né? Mesmo a gente sabe que é auditado, né? Tudo certinho, mas a clareza, né? Ela te dá uma segurança maior também. Só assunto bom, né? Eu acho que a gente já conseguiu cobrir aí o início
do que é o produto consórcio, né? Acho que é só a pontinha do iceberg, né? Bem a beirinha de todo esse produto maravilhoso, né? Que ajuda aí tanta gente, 7 milhões que você 7 comentou. milhões. Então, eu acho que a gente tem muita coisa ainda para percorrer, né? A gente está só no começo dessa jornada. Mas, né, já vamos dar um spoiler aqui. Eu tô gostando muito e eu acho que essa história de sempre deixar um spoiler, um gostinho ali pro próximo Quero capítulo é mais, bem legal, né? quero mais. Fala bem rapidinho aqui, só pra gente entender um pouco. Qual que é a diferença, o paralelo, né, do consórcio com o financiamento, né? O que você vê aí de detrator, de coisa boa? Comenta bem rapidinho pra gente. Ó, o primeiro ponto, né, é a ausência de juros, né? Então, quando você vai financiar, mesmo com a taxa de juros menor, né? Se você pega uma taxa média de juros de um financiamento, né, ele gira em torno de 6, 7, 8% ao ano, né? Fora as taxas de administração. O consórcio, normalmente, você paga por volta de 1% de taxa de administração anual. Tá? Poxa. E o que muita gente confunde, né? Muito especialista de finanças, é na questão da atualização, né? Então as pessoas falam assim, o consórcio não tem juros, mas tem o INCC, né? Que é uma das atualizações que normalmente se usa na atualização do imóvel, né? Que é o Índice Nacional do Custo da Construção. Mas o que eles não entendem é essa atualização, né, ela vem para destinar aí o seu poder de compra, né? Então você fez um consórcio hoje e daqui 3 anos você vai comprar o imóvel ele teve o seu reajuste, né? E o consórcio também sofre esse reajuste para o seu poder de compra. Então ele existe sim, né? Mas vem para a sua carta de crédito. Então não é algo que você está pagando e não está recebendo. Tá? Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. Depois vem a questão do prazo, né? Então, hoje um financiamento, né, normalmente, para ficar compatível aí com uma renda média, né, da pessoa que quer financiar, ela precisa, né, financiar em 30 anos, no mínimo. 30, 35 anos. E o consórcio, o prazo máximo, né, são 15, 16 anos. Então, é a metade do prazo, né? E aí depois vem a parcela, né? Então, hoje uma parcela de financiamento gira em torno de 1% do valor do imóvel, né? Então, você vai financiar 300 mil, você vai pagar no mínimo 3 mil de parcela, né? E o consórcio costuma ser 0,5, 0,6, depende, né, do prazo, da taxa, mas uma parcela de 300 mil, 1.500, 1.800 reais. Então, o prazo é a metade, o valor da parcela é quase a metade. Não tem como Resumindo, o consórcio ser igual ao financiamento. Não existe. o consórcio é metade do tempo, metade da parcela, menos dor de cabeça. Ainda tem a questão da burocracia. Pessoas em conjunto trabalhando para conquistar o sonho Pessoas em comum. ajudando pessoas, exatamente. Pois é. Mas a gente vai abordar mais sobre esse assunto num próximo encontro. Mais uma vez eu queria deixar o nosso muito obrigado por nos acompanharem. Não deixa de colocar suas dúvidas aqui embaixo, porque você vai com certeza, com as suas dúvidas, nos trazer trabalho para levar informações que de fato sejam aquelas que vocês queiram escutar e que sejam importantes para vocês. E com isso a gente vai conseguir construir um trabalho cada vez melhor. Muito obrigado mais uma vez, Elisiane. Obrigada. Até mais. Tchau.